Gente, boa tarde. Como ficou combinado, hoje eu vou falar sobre a neuroanatomia funcional, que envolve as meninges e o líquor. Eu trouxe também um caso clínico e algumas relações anatomo-clínicas que o Ângelo Machado trouxe, certo? Aqui o primeiro caso clínico. Mulher de 44 anos de idade foi atendida por um neurologista porque sentia dor intensa no olho direito. Ao exame físico, ela apresentava estrabismo medial discreto do olho direito e pupila direita era menor que o normal. A continuação do exame revelou dormência na bochecha direita. Uma tomografia computadorizada detectou a presença de um aneurisma da artéria carótida interna direita, dentro do seio cavernoso. O aneurisma tinha tamanho aproximado de uma ervilha. Pronto, abordando as meninges, né, a primeira parte da aula, nós vamos ter três meninges no nosso organismo, que vão ser a dura mater, a aracnoide ou aracnoide mater, dependendo da literatura, e a pia mater. De acordo com a origem biológica delas, elas também podem receber outro nome. A dura mater, ela pode ser chamada de PAC meninge ou meninge espessa, e a aracnoide e a pia mater, elas podem receber o nome de leptomeninges ou meninge fina, porque elas têm a mesma origem biológica, se não me falha a memória. Aqui, né, eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês a localização delas. Aqui nós temos os dois folhetos da dura mater. Pronto, aqui nós temos os dois folhetos da dura mater unidos, como vocês podem perceber aqui. Ele vai se dividir em alguns locais. Nós temos o aracnoide, que aqui vai estar representado por essa linha rosa, meio avermelhada. E a pia mater, que aqui vai estar representada nessa linha verde, que vai também acompanhar os sulcos e as reentrâncias cerebrais. Aqui na medula espinal, a gente vai ter também a dura mater, que vai ser essa camada mais espessada, que nessa parte mais inferior da imagem vai estar aberta, né, rebatida aqui para o lado para poder expor a aracnoide mater. E a pia mater, que normalmente não fica muito bem representada porque ela é uma camada bem fina e vai estar bem aderida ao sistema nervoso central. E aqui nessa imagem também é possível perceber que as raízes nervosas elas ficam revestidas também por uma bainha meningea da dura mater, que depois vai dar continuidade com o epineuro e vai partir para o sistema nervoso periférico. Aqui, de novo, uma imagem da medula espinal num corte transverso, mostrando aqui a extradural, ou o espaço epidural, extradural, que vai conter o plexo venoso, a medula espinhal aqui, a meninge aracnoide, o espaço subaracnoide e a pia mater, certo? E uma extensão das meninges, fora do sistema nervoso central, vai estar presente no sistema óptico, que vai ser, aqui nós vamos ter a camada meningea, que vai ser o folheto interno da dura mater, da aracnoide e a pia mater, também acompanhando o nervo óptico até sua inserção no bulbo do olho. Falando um pouco mais aqui sobre a dura mater, que vai ter essa localização. Aqui a dura mater, ela vai ser dividida em duas camadas, a camada endostial ou periostial e uma camada meningea, que vai ser essa mais interna aqui. Elas também podem receber o nome de folheto externo e folheto interno, certo? A meninge, tanto a dura mater quanto a aracnoide e a pia mater, elas vão ser supridas por uma artéria principal, que vai ser a artéria meningea média, que vai estar representada aqui. Ela vai causar essa escavação aqui no osso temporal, certo? Ela vai subir pela calvária lateralmente e vai se espalhar em outras direções e vai ser o principal suprimento sanguíneo das meninges. E aqui tem uma imagem que representa melhor esse suprimento sanguíneo. Vocês veem aqui que a artéria meningea média, ela vai ser o principal fornecedor de sangue para as meninges. A dura mater, na porção da medula espinhal, ela vai formar o saco dural, que vai ser esse saco que vai envolver a medula espinhal, as raízes nervosas e a cauda equina, como vocês podem ver aqui.
e ela vai se fechar junto com a aracnoide, formando a parte dural do filamento terminal, como vocês podem ver aqui a nível de S1, que vai formar um filamento rígido que vai ancorar o saco dural à região coxígea aqui. Como vocês podem ver nessa outra imagem aqui também. A dura mater, ela vai formar algumas pregas, como já foi citada em aulas anteriores, e essas pregas elas vão ser formadas pela porção meníngea da dura mater, adentrando o parênquima encefálico. E as principais pregas da dura mater vão ser essas: a foice do cérebro, que vai dividir o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, a tenda do cerebelo, que ele vai ser o nosso ponto de divisão do segmento supratentorial do encéfalo e do segmento infratentorial. Ele vai suspender ou sustentar os lobos occipital e temporal e vai separar esses dois lobos do cerebelo, que vai passar aqui embaixo. Essa tenda do cerebelo, ela vai formar a incisura da tenda, que vai abarcar o mesencéfalo, e eles vão ter uma importância clínica, que eu vou falar mais à frente, quando a gente for observar as hérnias, e a foice do cérebro, que assim como a foice do cerebelo, vai dividir os hemisférios cerebelares, esquerdo e direito. Essas pregas da dura mater, elas vão ter como função limitar a movimentação do encéfalo dentro da caixa craniana. Ela vai impedir que os hemisférios eles andem muito para os lados, que o cerebelo suba demais, entre essas coisas. Aqui um corte sagital para vocês terem uma outra visão de como vai se distribuir essas pregas da dura mater. Aqui a foice do cerebelo, a tenda do cerebelo aqui, como ela é uma estrutura transversal a esse corte, não vai dar muito para ver, mas aqui vocês conseguem observar também a incisura da tenda. A foice do cerebelo aqui vai estar um pouco mais visível do que na outra imagem. E aqui nessa imagem uma outra visão da tenda do cerebelo e aqui da incisura. Uma outra estrutura formada pela dura mater é o diafragma da cela, que é essa abertura que circunda a haste hipofisária, que justifica o fato de que em algumas autópsias, quando você realiza a remoção do cérebro do cadáver, a hipófise não vem junto, ela se arrebenta, essa haste hipofisária ela fica presa no diafragma da célula. E essa aqui seria a estrutura caracterizada pela incisura da tenda. Essa aqui é uma imagem para destacar mais uma vez o diafragma da célula aqui e a loja do gânglio trigemal ou cavo quadrigemal de Meckel, que é uma abertura na dura mater por onde vai estar inserido o gânglio do trigêmeo. Outra estrutura formada pela dura mater são os seios da dura mater, só que os seios eles vão ter a participação dos dois folhetos da dura mater, enquanto as pregas só têm a participação do folheto meningial, da camada meningial, e os seios da dura mater vão ter a participação dos dois folhetos. Os seios da dura mater, eles vão ter, normalmente, essa conformação mais triangular, e embora eles sejam componentes venosos, eles vão ser bastante rígidos, de forma que você secciona o seio da dura mater e ele não vai colabar como uma veia normal faria. E os seios da dura mater, eles podem ser didaticamente divididos em dois grupos, os seios da abóbada e os seios da base do crânio. Os seios da abóbada são o seio sagital superior e inferior, reto, transverso, sigmoide e occipital. E os seios da base do crânio vão ser o seio cavernoso, intercavernoso, esfenoparietal, petroso superior e inferior e o plexo basilar. Aqui essa imagem mais uma vez, para destacar agora os seios da dura mater. Aqui nós vamos ter o seio sagital superior circundando a porção mais superior da foice do cérebro e circundando a porção mais inferior da foice, o seio sagital inferior, que vai desembocar no seio reto.
E além desses, o seio transverso, que ele vai circundar aqui essa borda mais posterior da tenda do cerebelo, que vai dar origem ao seio sigmoide, que recebe esse nome por essa conformação mais tortuosa que ele possui, que por sua vez vai desembocar já na veia jugular interna, e o resto do caminho vocês já conhecem. Além do mais, na foice do cerebelo, na porção mais posterior, eu vou ter o seio occipital e o seio sagital superior, os seios transversos e o seio reto vão se encontrar nessa confluência dos seios aqui. Além disso, eu queria chamar a atenção para outra estrutura, que recebe o nome de lacunas sanguíneas, que vai ser representada por essas extensões mais encontradas no seio sagital superior, que não tem nenhuma outra importância anatômica, ela só existe. Ela não acompanha essa conformação triangular direitinha do seio, ela forma uma extensão mais lateralizada que recebe esse nome. Aqui uma outra imagem destacando os seios da abóbada e começando a ver os seios da base do crânio, nós temos os seios intercavernosos que vão circundar a haste hipofisária, tanto anterior quanto posteriormente. O seio esfenoparietal, que vai acompanhar a borda aqui do esfenoide. O seio petroso superior, que vai se encontrar com o seio transverso e vai drenar o sangue do seio cavernoso para o seio transverso. O petroso inferior, que vai ter essa mesma função. E o plexo basilar venoso, que vai estar aqui. Se vocês perceberem, ficou faltando um seio da base do crânio, né? Não, a visualização dele não é muito boa por esse corte, que é o seio cavernoso. O seio cavernoso é o seio que vai estar envolvido com o caso clínico que eu mostrei no início da aula. E ele vai ser, embora ele tenha esse nome no singular, seio cavernoso, ele vai ser composto por essas duas partes mais amplas aqui. E ele vai interligar essas duas partes através dos seios intercavernosos, que vão ser esses dois filetes, que, como eu falei, vão circundar a hipófise. Nesse caso aqui, seriam um por cima e um por baixo, mas os seios intercavernosos, eles circundam anterior e posteriormente. E aqui, como vocês podem ver, no seio cavernoso, eu vou ter uma relação íntima com a artéria carótida interna, que vai passar tanto dentro do seio cavernoso como acima dele. E ela, por sua vez, vai estar muito ligada ao nervo abducente, que é o quarto nervo craniano. E além dessas relações que eu já citei, nós vamos ter também, atravessando o seio cavernoso, o nervo óculo-motor, o nervo troclear e os ramos oftálmico e maxilar do nervo trigêmeo. Aqui nessa imagem, uma visão mais coronal, transversa, perdão, do seio cavernoso, nessa região aqui, e dos outros seios da base, o intercavernoso, o plexo basilar, que vai ser esse emaranhado venoso, que vocês observam, mais medial em relação ao seio cavernoso, o seio petroso superior, que vai acompanhar o limite mais anterior da tenda do cerebelo, o seio petroso inferior e o seio esfenoparietal. E aqui, mais uma vez, os outros seios da abóbada. Agora, falando um pouco mais da aracnoide. Essa é a localização da aracnoide em relação às outras duas meninges. Ela vai estar mais interna em relação à dura mater, mais externa em relação à pia mater. Entre ela e a dura mater existe um espaço virtual, que é o espaço subdural, que ele vai ser preenchido por uma fina camada de líquido, que a única função dele vai ser amenizar o atrito existente entre essas duas camadas. E o espaço existente entre a aracnoide e a pia mater é conhecido como espaço subaracnoide, que vai ser a região por onde vai ser transmitido o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Aqui o espaço subaracnoide e a aracnoide numa visão
da medula espinal. E aqui a gente observa que ele vai estar mais aderido à dura mater do que à medula espinhal em relação à pia mater. E ele vai formar esse filamento terminal junto com a dura mater no fechamento do saco dural. Aí nessa imagem aqui, eu queria só destacar para vocês que ao redor do nervo óptico, a gente vai ter ainda um espaço subaracnoide, que é esse espacinho bem estreito aqui. Eu queria que vocês observassem também que as meninges, elas vão ter essa relação direta com a esclera do bulbo do olho, se vocês prestarem atenção aqui. Algumas literaturas relataram que vai ser a camada meningia da dura mater, quem vai ser contínua com a esclera, e outras falaram que era a aracnoide. Então eu fiquei meio sem saber qual era a resposta certa, mas eu acho que no caso seriam as duas. Eu não acho que tenha uma divisão tão grossa assim. E a existência desse espaço subaracnoide aqui vai estar envolvido na fisiopatologia do papiledema, que eu vou explicar também um pouco mais à frente. Uma estrutura formada pela subaracnoide pela aracnoide são as cisternas subaracnoides. Elas vão existir a partir da diferença de espaço entre a aracnoide e a pia mater, uma vez que a pia mater ela vai acompanhar mais intimamente os giros e os sulcos e as reentrâncias do parênquima encefálico, enquanto a aracnoide, perdão, ela vai fazer um revestimento mais externo do encéfalo. E essas cisternas, elas também, as principais são 6, que são a cisterna cerebelo-medular ou cisterna magna, a cisterna pontina ou pré-pontina, a interpendular, a quiasmática superior ou colicular e a cisterna da fossa lateral do cérebro. Aqui nós temos a cisterna cerebelo-bulbar, posterior cisterna magna ou cerebelo-medular, que é por onde vai ocorrer a saída do líquor do sistema ventricular para o espaço subaracnoide através do forame de Magendie. Aqui é a cisterna quiasmática, que recebe esse nome justamente pela relação topográfica com o quiasma óptico. A cisterna interpeduncular, que vai atravessar essa parte anteriormente, o pedúnculo cerebelar anterior. A cisterna pré-pontina, que recebe esse nome porque passa anterior à ponte. E a cisterna colicular, ou cisterna quadrigemal, ou cisterna superior, ou cisterna ambiens. Ela tem vários nomes. E elas vão participar justamente dessa circulação do líquor de volta aos seios da dura mater. A absorção do líquor para fora do sistema ventricular e da subaracnoide do sistema nervoso central. E a cisterna que ficou faltando foi a cisterna lateral, que ela vai ser formada pelo espaço que vai existir, originado a partir do sulco lateral do cérebro. Essa foi a melhor imagem que eu consegui achar para representar essa cisterna. E outra estrutura originada da aracnoide serão as granulações aracnoides, que elas vão ser de extrema importância para a filtração do líquor para dentro dos seios da dura mater e dele para o nosso sistema sanguíneo. E elas vão aparecer principalmente no seio sagital superior. E aqui, se vocês observarem, elas formam escavações na calvária, que vão ser chamadas de favela granular. E com o avançar da idade, essa granulação aracnóide, ela aumenta de tamanho e ela pode chegar a se calcificar, que é o que vai ser responsável por essa favela granular na calvária, e pode chegar a gerar impressões radiográficas mesmo, dessas calcificações. E essas granulações ou vilosidades aracnoides, elas também podem ser chamadas de corpos de Pacchione. Só a título de curiosidade. Abordando agora a pia mater, ela vai ser a camada mais interna, a meninge mais interna,
Aqui chamando atenção para essa estrutura, a gente observa que, como eu comentei, ela vai acompanhar os sulcos e ela vai adentrar, vai ser a camada que mais adentra o nosso parênquima encefálico. E ela vai chegar a formar a membrana pioglial, em que ela vai se juntar com astrócitos, formando essa barreira. E chamando atenção agora para essa outra estrutura aqui, além de acompanhar os sulcos, ela também vai acompanhar os vasos que penetram o nosso encéfalo. E junto dela vai haver também o prolongamento desse espaço subaracnoide ao redor desses vasos. Aí aqui, mais explícito, esse espaço perivascular formado pelo espaço subaracnoide, a pia mater, ele vai ser responsável por amenizar o impacto das pulsações das artérias no encéfalo. Ele vai formar um manguito externo a esse vaso que vai absorver as pulsações arteriais e vai impedir que picos de pressão ou alterações grandes de pressão arteriais interfiram no encéfalo. Ele vai fazer com que essa pressão sanguínea dentro do encéfalo ela fique mais controlada. E aqui, uma vez que a gente já viu as três meninges, a gente pode ver a relação delas com o sistema nervoso periférico. Aqui está representado o nervo craniano. E a gente observa que ainda aqui, na raiz nervosa, a gente vai ter ainda espaço subaracnoide e essas três meninges, elas vão se fundir ao epineuro, que vão acompanhar o restante do sistema nervoso periférico. Aí aqui, só para deixar mais explícito para vocês, esse fechamento do saco dural, aqui no final do cone medular, a gente vai ter a parte pial do filamento terminal, ou seja, o filamento terminal ele se inicia ainda dentro do saco dural, composto apenas pela pia mater, e uma vez fechado o saco dural, esse filamento, ele vai ser chamado de ligamento coxígeo, e ele também vai contar com a composição da dura mater e da aracnoide, até se ligar ao cóccix. E uma última informação sobre a pia mater é que ela vai ser responsável pela formação desse ligamento denticulado, que vai fazer com que nossa medula espinhal flutue dentro do saco dural. Ela vai ligar, meio que ancorar a medula espinhal às paredes da aracnoide. Aqui, só para vocês terem uma noção da distribuição vascular do nosso encéfalo em relação às meninges, toda essa vasculatura, elas vão estar internas ao espaço subaracnoide, certo? Elas vão estar abaixo da aracnoide mater. E aqui, onde tem essas travessias, são as porções em que ela atravessa a camada meningia da aracnoide para se inserir nos seios da dura mater, representados aqui mais acima. E aqui é uma representação da relação que as veias do couro cabeludo têm com os seios da dura mater, que eles vão fazer pequenos orifícios nos ossos da calvária, formando veias emissárias, que vão atravessar o osso até chegar no seio da dura mater. Aqui, voltando para o nosso caso clínico, eu vou ler mais uma vez para vocês lembrarem da história. Mulher de 44 anos de idade foi atendida por um neurologista porque sentia dor intensa no olho direito. Ao exame físico, ela apresentava estrabismo medial discreto do olho direito e a pupila direita era menor que o normal. A continuação do exame revelou dormência na bochecha direita. Uma tomografia detectou a presença de um aneurisma da artéria carótida interna direita dentro do seio cavernoso. O aneurisma tinha o tamanho aproximado de uma ervilha. Aí esse caso eu peguei do Snell, do Neuroanatomia Clínica de Snell, e a explicação que ele traz é essa. Esse aneurisma da carótida, ele vai comprimir, digamos assim, o seio cavernoso, que tem relação com a vascularização ocular, que é o que vai explicar essa dor ocular, certo? Além disso, a compressão do nervo abducente direito
que é causado pelo aneurisma da carótida. A gente viu que o abducente ele vai ser o nervo craniano mais próximo à carótida. Ele vai ser responsável por essa paralisia do músculo reto lateral, que vai ser o responsável pelo estrabismo apresentado pela paciente. E a miose, ela vai ser causada porque em volta da artéria carotídea existe um plexo simpático. E ele vai estar, carótido, perdão, e ele vai estar comprimido pelo aneurisma, o que vai causar essa miose da paciente também. E a dormência, como vocês já comentaram, vai ser justamente pela compressão do ramo maxilar do nervo trigêmeo. Aí aqui, mais uma vez, a estrutura, só para a gente ter uma noção, mais uma vez, da topografia. Aqui o abducente é muito próximo à artéria carótida. Agora, entrando na parte de líquor, certo? Algumas imagens vão se repetir, porque está tudo muito relacionado, tá bom? O líquor, ele vai estar presente nessas estruturas aqui, ventriculares no espaço subaracnoide, como eu falei. Essa imagem aqui eu trouxe mais para vocês terem uma noção de onde ele está inserido, do que estamos abordando. As características do líquor. Ele vai ser límpido, incolor, ele vai ter um determinado volume. Se eu não me engano, o líquor ele vai ser totalmente trocado em até 8 horas, porque existe uma produção constante de líquor. E ele vai ter uma pressão particular que pode ir de 6 a 15 centímetros de água, de 5 a 20 centímetros de água, depende da literatura que você olhar. E ele vai ter uma composição de proteínas, glicose e sais muito diferentes da do plasma sanguíneo, o que nos indica que ele não é simplesmente uma filtração do sangue que vai parar no nosso sistema ventricular, certo? E além disso, a gente pode observar que ele tem uma quantidade pequena de linfócitos, de 1 ou de 0 a 3 ou a 4 linfócitos. E um número maior que esse pode indicar algum processo infeccioso nas meninges. A formação do líquor. O líquor ele vai ser formado por estruturas que vão receber o nome de plexos corioides, que vão estar presentes, corioideus, que vão estar presentes em 4 lugares. Na porção central, sim, nessa imagem aqui, ele vai estar representado por essa linha mais avermelhada, que é justamente formada pelo epêndima. E ele vai estar presente nesses 4 lugares. Na porção central dos ventrículos laterais, na porção inferior dos ventrículos laterais, no teto do terceiro ventrículo e também no quarto ventrículo, como aparece aqui nessa imagem com corte sagital. Aí aqui está um plexo corioide mais ampliado, para vocês poderem ter noção do mecanismo que acontece. E aqui nós vamos ter a representação do sangue e do epitélio ependimário do plexo corioide. Essas setas, elas vão representar o fluxo desse líquido, que vai ter secreção ativa, ou seja, ele é um processo, mecanismo de transporte ativo, que vai acontecer através dessas células ependimárias, que vai originar o líquor nessa cavidade do ventrículo. A circulação do líquor. Para que ela aconteça de forma adequada, ela vai precisar de 4 estruturas, que serão esses forames interventriculares de Moro, que vão interligar os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, vai ser um para cada ventrículo lateral, o aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral, o aqueduto de Silvius, que vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto, e a abertura as aberturas laterais do quarto ventrículo, ou forames de Luschka, e a abertura mediana do quarto ventrículo, que é o forame de Magendie. Essas 3 estruturas aqui, elas vão ser responsáveis pela saída do líquor do sistema ventricular e a entrada deles no espaço subaracnoide. Além disso, em continuidade com o quarto ventrículo, nós vamos ter a passagem do líquor pelo canal central da medula, que inclusive vai formar uma porção mais dilatada no final, que recebe o nome de ventrículo terminal. Pelo que eu vi também, ela não tem muita importância clínica, só para vocês saberem que ela existe e que por aqui também passa líquor. Esse caminho, representado pelas setas pretas, é o caminho descendente e ascendente do líquor
o nosso sistema nervoso central. E vocês podem perceber que vão ser muito importantes, além dessas estruturas que eu já citei no sistema ventricular, a cisterna interpeduncular, a cisterna cerebelomedular e a cisterna ambiens, para a ascensão desse líquor em direção às granulações aracnóides, a absorção desse líquor até o seio sagital superior, uma vez que esse é o seio, como eu já falei, que vai apresentar a maior quantidade de granulações. Aqui são a representação mais simplificada da circulação do líquor no nosso sistema. E a última parte do líquor, nós vamos ter a absorção do líquor. Aqui está uma representação ampliada dessa granulação aracnoide, que vai atravessar a camada meningia da dura mater. E pelo que eu entendi, diferente do processo de formação do líquor, esse processo ele vai ser mais passivo. Eu vou contar apenas com a pressão do líquor no espaço subaracnoide e que vai acabar ocasionando nessa expulsão dele pela granulação aracnóide até o seio da dura mater. Uma informação interessante que eu vi é que a constante produção de líquor, além dos movimentos ciliares das células ependimárias, em conjunto com a pulsação das artérias, que a gente viu que o espaço subaracnoide também forma um manguito ao redor das artérias, eles são os responsáveis por manter o fluxo do nosso líquor em direção naquele caminho que a gente observou, de ascensão até a porção mais superior do espaço subaracnoide. É aqui só mais uma imagem para mostrar para vocês as granulações. E além disso, embora as granulações elas sejam as principais estruturas responsáveis pela absorção do líquor, elas não são as únicas. Além disso, nós temos também esses espaços perineurais, onde a gente vai ter a finalização do espaço subaracnoide em relação ao sistema nervoso, entre o sistema nervoso central e o periférico, que também vai resultar na absorção direta desse líquor para as estruturas venosas que circundam os nervos. Aí aqui uma outra representação que a gente tem desse espaço subaracnoide e, consequentemente, da absorção do líquor em nervos cranianos, em nervos espinhais e até mesmo no sistema óptico, que todas elas vão se encaminhar no final de tudo para a veia jugular interna, através, se não me falha a memória, do seio da sigmoide, do seio sigmoide. E, para finalizar essa parte de meninges e líquor, algumas correlações anatomoclínicas que o Ângelo Machado traz. A primeira delas é a hidrocefalia, que ela pode ocasionar por algum problema na produção, na circulação ou absorção do líquor nesse sistema ventricular que a gente acabou de comentar. Ele pode ser dividido em dois tipos: hidrocefalias comunicantes e hidrocefalias não comunicantes. As não comunicantes, elas são aquelas causadas por algum tipo de obstrução, seja ela tumor ou alguma hemorragia subaracnoide que acabou formando um coágulo que obstruiu o aqueduto silviano, por exemplo. Isso vão ser, consequentemente, as mais comuns. Aí aqui uma imagem demonstrando como vai ser uma ressonância em uma pessoa que está sofrendo de hidrocefalia. Aqui vocês podem observar os parênquimas, ou os ventrículos bastante dilatados em relação ao comum, ao que deveria ser. Uma outra correlação são os hematomas, que eles podem ser extradurais, subdurais ou subaracnóides. E além disso, nós temos também hérnias intracranianas, que as principais serão essas hérnias do úncus ou hérnia uncal e a hérnia das tonsilas ou hérnia tonsilar. Aí aqui tem uma imagem que o Ângelo Machado traz, demonstrando esses dois processos. Aqui nós temos o hematoma extradural, que ele vai ser principalmente causado pela ruptura daquela artéria meningia média que a gente viu no início da aula. E aqui algumas herniações que podem acontecer. A herniação do giro do cíngulo, que vai ocasionar acima do corpo caloso e abaixo da foice do cérebro. Aqui uma herniação do úncus.
sobre a tenda do cerebelo, que pode causar uma compressão do nervo óculo-motor por causa da topografia, vou mostrar a imagem daqui a pouco. E essas duas são as principais herniações supratentoriais, de processos de aumento pressórico supratentoriais. Já a hérnia tonsilar, ela vai ser mais comum em aumentos de pressóricos infratentoriais, como tumores no cerebelo, que ela, por sua vez, ela vai herniar o forame magno e pode chegar a pressionar regiões do bulbo, podendo levar à morte pela compressão dos centros respiratórios e vasomotor. Aqui uma imagem só para vocês terem ideia da localização topográfica do ONCOS. Como vocês podem ver, eles estão realmente bem no limitezinho do segmento supratentorial, acima da tenda do cerebelo. E aqui a localização do nervo óculo-motor. Aí vocês podem observar o porquê dessa fisiopatologia. E aqui a tonsila do cerebelo, que tem realmente uma aproximação bastante significativa com o bulbo, que justifica essa fisiopatologia também. Além desses processos, nós vamos ter também a hipertensão intracraniana, e aqui eu vou falar um pouco sobre a repercussão dessa hipertensão intracraniana na fisiopatologia do papiledema, certo? Voltando para essa imagem que eu trouxe do Néter, eu comentei com vocês que ao redor do nervo óptico a gente tem um espaço subaracnóide, que é uma extensão das meninges do nosso sistema nervoso central, certo? Acontece que quando eu tenho uma hipertensão intracraniana, essa hipertensão ela pode ser transmitida através do espaço subaracnoide e isso vai causar uma compressão no nervo óptico e vai causar uma obliteração da artéria e das veias centrais da retina. Isso vai fazer com que haja um apagamento do disco óptico na retinoscopia e uma dilatação das veias retinianas na retina. Essa é a papila normal, porque como vocês podem ver aqui, o disco óptico, ele aparece, ele está aqui em evidência. Já aqui, a retinoscopia característica do papiledema é que você não vê o disco óptico com tanta clareza como aparece aqui na retinoscopia normal. Em relação à distensão venosa, eu não consegui observar muito bem, certo? Se vocês não sabem, eu também não sabia até hoje de manhã, esses vasos mais escuros aqui, eles correspondem às veias, e esses mais claros, como se eles fossem mais facilmente atravessados pela luz, são as artérias. Eu particularmente não vi muita diferença de uma retinoscopia para outra, mas essa foi a descrição que o Ângelo Machado deu. E agora, para finalizar a aula, falar um pouco sobre a síndrome de irritação meningea ou síndrome meningo-radicular. E a caracterização dessa síndrome vai ser uma síndrome caracterizada pela rigidez de nuca, sinal de Kernig, Brudzinski, Lazeg, Bichelli, todos aqueles sinais que a gente viu na aula de semiologia neurológica. E além deles, a gente pode ter também cefaleia, febre, náuseas, irritabilidade e vômitos. Lembrando que a síndrome da irritação meningea, ela não acontece apenas em casos de meningite. Ela pode acontecer também em casos de intoxicação química, em casos de hemorragia subaracnoides. Qualquer coisa que chegue a irritar a meninge pode desencadear um quadro de irritação meningea. E um sinal que eu achei interessante que o Bertolucci trazia era o sinal de Lhermitte, que ele vai ser uma sensação de choques ou agulhadas que a pessoa vai sentir na musculatura paravertebral com a flexão anterior da cabeça, do pescoço. E uma fisiopatologia é que o exudato inflamatório gerado por meningite ou por alguma hemorragia, ela pode chegar a obstruir o espaço subaracnoide, aumentar a pressão nessa região e distender o sistema ventricular encefálico. Essa informação eu achei no SNEL, que isso realmente pode acontecer. Esse exudato inflamatório ele pode causar essa repercussão clínica. E além disso, a dura mater, ela vai ser a meninge mais inervada. Ela vai ser sensível ao estiramento, ocasionando dor,
Inclusive, esse é um dos fatores que vão causar cefaleias, porque, como a gente sabe, o nosso encéfalo, ele não tem nossos receptores, então todas as dores que a gente sente são devidas ou a estímulos na dura mater ou a estímulos venosos. Então, esse estiramento, ele pode desencadear um reflexo de dor na dura mater. Na medula espinhal, a gente também tem certa sensibilidade, mas ela é apenas para repercussões autonômicas, ela não chega a gerar dor, como acontece na dura mater. E a estimulação acima do nível do tentório, ela vai gerar uma dor referida no couro cabeludo, no mesmo lado da cabeça. Já abaixo no nível do tentório, vai causar uma dor referida para a nuca e o dorso do couro cabeludo, o que pode justificar a cefaleia que está presente nesses quadros de síndrome de irritação meníngea e pode justificar também, em parte, a rigidez nucal, uma vez que todo esse mecanismo inflamatório, ele pode ocasionar uma hipertonia e espasticidade da musculatura cervical posterior e paravertebral, o que vai desencadear todos aqueles sinais e sintomas característicos da síndrome. Aqui foram minhas referências e obrigada.